Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josiane Xavier e nós estamos no 7º episódio do nosso podcast Saúde Sem Fronteiras. Hoje vamos discutir sobre um conteúdo que tem sido muito debatido, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, que é o uso da cannabis de forma medicinal, certo? Hoje vamos trazer as perspectivas dentro da medicina, odontologia e os aspectos jurídicos que envolvem toda essa prática, né, que está sendo muito debatida. Então, para conversar comigo a respeito disso, nós temos 3 convidados, né, que gentilmente estão aqui, que é a doutora Thaís Moreira, médica. Né? Bem-vinda, doutora Thaís. Obrigada, gente. Doutora Thaís, ela é médica de família e comunidade, especialista em cuidados paliativos, especialista em cannabis medicinal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja Obrigada muito bem-vinda mais uma vez. Né? Também temos o Dr. Rodrigo Bezerra, que é cirurgião bucomaxilofacial, implantodontista, especialista no tratamento de DTM, dores orofaciais, perito em odontologia pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E online recebemos também a doutora Gleisiele Vicente, que está diretamente de São Paulo. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, uma honra. Doutora Gleise é pesquisadora em Direito Médico e Bioética pela USP de Ribeirão Preto, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde, membro da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB São Paulo, associada ao Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos, o INPP-DH. Bem-vinda mais uma vez, doutora Gleise. É muito bom ter vocês aqui com a gente para discutir esse conteúdo tão importante para a nossa sociedade, né, atualmente. E aí, esse nosso objetivo é justamente discutir essas perspectivas diante da área da saúde, né, e trazer os aspectos que envolvem, né, os direitos dos pacientes para que a gente consiga levar essa informação para todos que estão nos assistindo nesse momento. Né? E, então, eu vou começar com algumas perguntinhas, né, para a gente começar a abrir esse primeiro bloco, né, sobre a utilização da cannabis dentro da medicina. Então, assim, eu vou jogar para a senhora, a doutora Thaís, né, para a gente começar, né, esse bate-papo. Quais seriam as condições médicas que têm mostrado maior benefício com o uso dos medicamentos derivados da cannabis? Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, Jo. Jo foi uma colega extremamente sensacional durante a nossa jornada de cuidado paliativo. E é uma honra muito grande estar aqui. Jo, assim, na prática, e considerando os últimos consensos, guidelines, dá para usar cannabis medicinal para muita coisa. Na minha prática clínica, eu tenho tido uma demanda muito grande de pessoas com fibromialgia, que se encaixa também como dor crônica, né? Que o doutor Rodrigo já deve estar muito acostumado a ver a galera da articulação temporomandibular. Né? Que deve ser a sua maior demanda, mas enfim. As dores crônicas, vários pacientes fibromiálgicos, né? Fibromialgia é uma doença de difícil controle, uma condição inflamatória que vem se beneficiando bastante do uso do cannabis medicinal, do canabidiol e de outros derivados da cannabis também, que a gente tem que se lembrar que é uma planta, né? Sim. Então, você tem uma quantidade enorme de substâncias dentro dessa planta que podem ser usadas e que não eram usadas até então, porque a gente não tinha uma lei que permitisse que a gente fizesse essas substâncias e administrasse essas substâncias de forma legal nos nossos pacientes. Então, a gente só tem a ganhar, né? Porque agora a gente tem mais como se fosse um arco-íris de substâncias. Um leque de oportunidades maior. Exatamente. Né? Que agora vão poder ser melhor estudadas, que a gente vai poder tratar nossos pacientes com essas substâncias de acordo com as últimas pesquisas, né? Mas, assim, respondendo melhor a sua pergunta, eu vou ter que tirar como amostragem meus pacientes. Assim, meus pacientes, em geral, são pacientes que têm dor crônica, muita fibromialgia também. Eu tenho vários pacientes fibromiálgicos. Eu tenho pacientes com TDAH,
A gente tem tido resultados muito bons, cientificamente falando, com um dos derivados da cannabis, que é o canabigerol, e vem sendo utilizada para essa questão mais do foco. A gente tem um derivado de cannabis em estudo para emagrecimento. A gente tem uma quantidade enorme de substâncias. Então, assim, fica até difícil, né? Assim, minha prática clínica, em geral, sempre que eu tô tendo oportunidades, graças a Deus, aqui em Recife, a gente tem algumas associações que abraçam esses pacientes SUS. Sempre que eu tô tendo alguma oportunidade, eu tô tentando indicar esse pessoal para as associações para começar um tratamento com uma coisa menos agressiva do que muitos dos analgésicos e outras medicações que a gente usa aí, que tem tantas contraindicações, tantos efeitos colaterais. Maravilha, é maravilhoso saber disso, dessas associações que estão cada vez mais presentes, né, auxiliando os pacientes a terem acesso também, né, e aí eu continuo, né, como os médicos, como você, consegue decidir entre esses compostos, os compostos da planta, como o THC e o CBD, nesses tratamentos? Bem, primeiro de tudo, a gente tem que se lembrar que a clínica é importante e a ciência também. A gente tem que estar sempre atualizado, lendo as últimas coisas que saem sobre os derivados de cannabis, e ultimamente é meio que uma avalanche diária, né? Doutor Rodrigo deve estar ciente, porque não tá fácil estudar cannabis, porque sempre tem novidades. Acompanhar tudo tá... Tá complicado. Mas é uma coisa boa, porque agora a gente tá tendo acesso a pesquisas que antes não eram feitas com tanta regularidade por causa das restrições, não só aqui, como em outros lugares do mundo, né? Mais um benefício dessas novas leis, dessa nova legislação. E, assim, eu tenho vários pacientes que, por exemplo, eles chegam para mim demandando, porque já passaram por enormes traumas com relação a tratamentos que não deram certo, e vários especialistas e etc. Eu não estou vendendo aqui a cannabis como uma solução primordial, mas às vezes é um acalento que o paciente às vezes mesmo chega pedindo, já tentei de tudo. A senhora prescreve cannabis? Sim. Entendeu? E isso tem ocorrido comigo com um pouco mais de frequência nos últimos meses. Isso é importante justamente pela questão do conhecimento, né? Cada vez mais as pessoas têm tido acesso a esse conhecimento, né? Têm se livrado de alguns preconceitos que ainda são existentes, né? Por questões do uso recreativo, que não é o nosso objetivo hoje. Exatamente. Mas a gente não pode deixar de trazer, né, que existe o preconceito justamente pela utilização com os fins recreativos, que aí acabam confundindo as pessoas, né, e com esse acesso hoje que a gente tem aí de informações, é importante justamente para que a gente consiga aceitar, né, as pessoas consigam entender como é o funcionamento da medicação e entendam quando solicitar. Então, Jo, e eu queria até... A gente teve essas experiências com os cuidados paliativos e tal, e a gente viu aqueles que às vezes a gente precisa lançar a mão de medicações fortíssimas para dor, em alguns casos. E, assim, quando a gente pensa em dor forte, a gente pensa logo em quê? Em opioide. Opioide é derivado da papoula. Da papoula também se faz a heroína. Então, assim, se a gente for parar para pensar, a gente está usando substâncias bem mais prejudiciais a nível de adição, a nível de químico mesmo do corpo, para dor durante muito tempo. E se normalizou isso. Por que a planta não pode? Um derivado de outra planta que não tem tanta adição, que não tem tanto esse problema de você ter depressão respiratória, de você ter constipação, tratando uma dor de um paciente. Por exemplo, a gente via muito os pacientes de cuidados paliativos. Desculpa, volta nesse assunto, porque é um elo que eu e o Jó, a gente tem. Infelizmente, a gente não consegue sair disso aí. Verdade. Mas, assim, que às vezes a gente tem um paciente com a dor, assim, tipo, total, que a gente chama de dor total, uma dor 10 de 10. Aquele paciente está em sofrimento absurdo. E mesmo com os opiáceos, ele não consegue ter um alívio. Por que não tentar ter uma alternativa um pouco menos agressiva, né? Porque a gente muitas vezes sabe que a dor não está só na questão física. Às vezes a dor
vem de outros, tem a dor total, que é a dor que também tem um conteúdo psicológico. Então, assim, está sendo uma aliada. A cannabis vem sendo uma aliada nessas situações aí. E os desafios que ainda existem para a inclusão, né, dos medicamentos, Não, claro. a cannabis no SUS, né, e na tua prática clínica, por exemplo? A gente vem sofrendo uma evolução. Eu acho que a gente está meio num período meio evolutivo dessa situação agora, porque a gente tem na Alep, né, tramitando projeto, na Câmara do Recife. A gente está tendo um projeto de sermos fabricadores, né, fabricantes, desculpa, dessas medicações aqui em Pernambuco, através do LAFEP. É um projeto do governo do estado. E, assim, diante desses desafios, do que já foi trabalhar com cannabis antes disso, do que é hoje, tá muito melhor. Mas a gente precisa muito tentar educar as pessoas, sabe? Porque é o que eu disse, muitas vezes as pessoas nem consideram uma possibilidade. Exatamente. E, às vezes, até choca o meu paciente que não tem um acesso à informação tão bom. Aquele paciente SUSão, aquele paciente que não tem uma condição socioeconômica tão boa. Às vezes choca você dizer, eu tô pensando em iniciar um derivado de cannabis para você, por causa disso, disso e disso. Então, se a gente, como médico, se apoderar das informações e de uma forma comunicativa e empática de abordar esses pacientes, transmitindo conhecimento, empatia e mostrando que é uma nova possibilidade, aí eu acho que a gente vai ter um sucesso maior. Mas, por enquanto, assim, muitos dos médicos também não se interessam pelo assunto. Sim. E tal. É meio que virou uma coisa meio idealista, mas é mais ou menos isso. Sim. Agora, na questão diária, assim, o que eu vejo mais é o desconhecimento. Já foi pior. Já foi muito pior, tá? A gente já sempre a cannabis foi marginalizada aqui no Brasil há muito tempo. Então, já foi muito pior. Depois dessa decisão do STF, apesar da questão medicinal já ter sido primordialmente um pouco regulamentada antes, mas a decisão da descriminalização no STF é como se tivesse dado mais liberdade das pessoas de tocarem no assunto. Isso, de não serem julgadas como maconheiros. É perfeito. Né? Exatamente isso. A importância da regulamentação também é essa, né? É você não só facilitar o acesso ao paciente, né? Porque, como você falou, o Brasil ainda não produz porque ainda tem aquela coisa de ser proibida o plantio, então o princípio ativo acaba sendo complicado você... Então, pacientes que... Hoje no Brasil tem 200 mil pessoas que importam essas medicações. Então, quando você tem um país que tem uma moeda fraca como a nossa, que vem desvalorização, acaba se tornando muito inviável para grande parte da população. E você tem uma regulamentação que traz isso do SUS para poder distribuir para a população. Logicamente, aí, com a ajuda dos profissionais, né, ajudando, conversando com o paciente, chamando o paciente, mostrando artigos científicos. Isso ajuda muito a você disseminar o tratamento da melhor forma. Conhecimento, né? Conhecimento é poder. Isso. Com certeza. Então, agora já que o senhor falou, doutor Rodrigo, vamos agora para a parte da odontologia. Tá certo. Então, assim, e agora na odontologia? Quais são os benefícios do uso da cannabis para um tratamento de dores orofaciais, as disfunções temporomandibulares, que são as famosas DTMs, né? Uhum. Inclusive, eu sou uma delas. A relação à dor orofacial é um universo de coisas que podem levar você a ter dor orofacial. E a DTM acaba sendo uma dessas. Então, quando você tem uma medicação como a cannabis, que trabalha além da parte regulando dor, regulando inflamação, e também trabalhando com uma parte importantíssima, porque grande parte delas são psicossomáticas, tem um vínculo psicossomático também junto, você tem uma medicação que abrange isso tudo, isso é uma grande mão na roda, certo? Ultimamente com um tratamento coadjuvante, mas espero que futuramente seja o protagonista nisso. Eu acredito no protagonismo o quanto antes da cannabis no tratamento dessas dores. A evolução está indo aí, os estudos não param, como a doutora falou, não param de vir e estão sendo bastante promissores nessa área. E o canabidiol?
ele pode ter aplicações no controle de inflamações ou recuperação pós-cirúrgica na odontologia? Sim. O canabidiol, ele, como componente do nosso sistema endocannabinoide, né, que acaba provocando ali ajudando na hemostase do organismo, regula também a dor, regula o processo inflamatório, né, regula a temperatura corporal. Então, acaba ajudando, de certa forma, no tratamento pós-operatório, ter sido também muito, muito bem indicado. Associado também à laserterapia, associado aos tratamentos tidos como convencionais, mas tem sido também uma alternativa para pacientes que fazem uso de medicações mais fortes, né? Então, você entrar com um fármaco menos prejudicial, né? menos hepatotóxico, me desculpe, é muito importante para esses pacientes. Só benefícios, tá vendo, gente? Então, mais uma perguntinha, que é muito interessante, muito importante, que é como é que a regulamentação da cannabis ela impacta a aplicação clínica na odontologia e quais são os desafios enfrentados por vocês, profissionais da odonto? Bom, a regulamentação, como eu comentei anteriormente, ela veio ajudar o acesso. Acho que principalmente o acesso e também esse aporte que a gente tem, como a doutora falou, como o Supremo Tribunal julgou a respeito disso, então acaba dando um aporte maior da gente conversar, dá uma liberdade maior da gente conversar com o paciente a respeito disso. Porque a resistência existe, né? É normal, nós somos um país religioso e temos ainda essa barreira contra. Eu tento explicar que nós usamos, como a doutora falou, nós temos aí os opioides, que são medicações que são de ação central, que causam dependência, que são muito mais fortes, né? A próprio anestésico mesmo, de hoje, foi um primo antigo da cocaína que também foi usado, que é usado como recreativo, logicamente. Então, explicar para os pacientes que a gente faz uso de medicações que vêm de uma coisa bem mais forte e está aí comumente no mercado e o uso é cotidiano. Que não tirar desmistificar isso, tirar essa coisa de bicho-papão em cima da indicação e do tratamento, né? Em relação às barreiras, eu vejo mais de um lado os profissionais, porque tem um certo ceticismo, que é normal, né? Eu acho que com o avanço dos estudos que vem vindo, é normal a maior aceitação, mas a gente vê a substituição de fármacos hoje, que está totalmente já assim, consolidada na literatura. Certo? A substituição, por exemplo, da clorexidina, que é comumente usada desde uma pasta dental, de um colutório bucal, e você vê que a cannabis ela tem um resultado melhor que a clorexidina, sem os efeitos adversos, mancha-dente, o efeito nocivo ao tecido, mexer com o paladar do paciente. Então, eu acho que é questão de tempo. Eu acho que com o tempo e com os estudos vindo, as coisas vão tender a melhorar em relação a a divulgação, né, e o trabalho em si da cannabis, né, a utilização em si da população. Verdade, conhecimento sempre a chave, ajuda, né? é a chave, é poder. Quando o paciente é resistente e você chama o paciente e mostra trabalhos científicos e mostram... Então, assim, você desarma o paciente. É muito importante. Você já senta aqui do meu lado, vamos aqui dar uma olhadinha nesse computador aqui, olha que tem aqui. Então, você acaba desarmando e é uma alternativa totalmente válida. Isso se propaga, tá? Eu tenho uma paciente fibromialgica que ela soube da cannabis através de uma colega, de uma associação que ela fazia parte, de pacientes fibromiálgicas, que fez tratamento com canabidiol e ela se deu super bem e falou para o resto, gente, tá dando certo. Deu certo para mim. Procurem ver se dá certo para vocês. Sim. Minha qualidade de vida melhorou. Então, assim, propaga-se. Com certeza. Propaga-se. Exatamente. Quando o paciente é a maior propaganda, né? Porque, né, acaba sendo a maior propaganda. Porque quando ele vê aquilo dali, ninguém mais que o paciente sabe o mal que ele está sentindo, né? Dores crônicas, e você depender de medicações que fazem mal, que causam dependência real, né? Que você tem que fazer um desmame para poder tirar aquele paciente daquele quadro. Exatamente. Isso é importantíssimo. É importantíssimo. É como se o paciente conseguisse retomar o poder sobre a própria vida depois de diminuir essa dor crônica, sabe? Essa foi a sensação que eu tive com meus pacientes, com as minhas pacientes, principalmente. Porque
meio que a vida dá uma parada. Você tá ali sofrendo, você sofre de manhã, de tarde, de noite. É uma condição muito complicada, assim, você ter uma dor crônica, né? E é muito gratificante, né? É muito gratificante para o profissional ver que o paciente está respondendo bem, você devolver a vida ao paciente. Porque o paciente com dor, ele não tem vida, ele tem uma sobrevida. Né? O paciente vai voltar às suas atividades normais, seja com trabalho, com estudo. Né? Eu teve uma paciente minha que eu acabei me tornando o padrinho de formatura dela, né? Formou como técnico de enfermagem. Mas tem parado os estudos por conta dessas dores crônicas, né? Nevralgia são coisas que realmente tiram a pessoa do seu eixo, né? Você devolver vida à pessoa é muito gratificante mesmo. E viver com dor é muito complicado. Com não tem condição. Olha aí, que interação linda, que relatos maravilhosos, né? Gleise, agora eu vou levar um pouquinho para você, né? A gente falou aí um pouquinho da parte da saúde, né? Na medicina, a odontologia, a gente vê quantos benefícios nós temos, né? E sempre o conhecimento é poder, né? Então, a gente precisa também, como profissionais de saúde, se qualificar para que estejamos aptos a levar esse conhecimento para os nossos pacientes, né? E agora vamos tratar dos aspectos jurídicos, né, que envolvem toda essa situação, né? Qual seria o status hoje da legislação brasileira sobre o uso medicinal da cannabis? Bom, gostaria de parabenizar os colegas. Eu achei muito interessante a explanação de vocês. Eu ia até falar sobre a papoula, mas ela já trouxe essa informação que eu faço essa analogia, porque é exatamente isso. É também extraído de uma planta. Então, por que toda essa dificuldade, né? E voltando para a questão da habilitação dos profissionais, a Anvisa ela reconhece que pode ser prescrito tanto por médico, tanto pelo dentista, não está escrito de forma expressa médico e dentista, mas a gente presume, até porque tem uma lei federal que os únicos que podem prescrever medicamentos é médico e cirurgião dentista, então a gente já parte dessa premissa. Eu vi que o Conselho de Odontologia também tem um grupo técnico para a elaboração do tratamento de cannabis. Isso é muito importante porque, igual o doutor falou, é sempre atualizado, essa constante evolução e ter um apoio do conselho, isso ajuda o profissional na sua prática clínica. Na questão do CFM, tem um ponto interessante na regulamentação que eles trouxeram, a obrigatoriedade do uso do termo de consentimento. O médico ele precisa fazer, isso também leva de conselho para o dentista, um termo de consentimento, avisando para o paciente os benefícios e os riscos, e o paciente assina esse termo. E o CFM ele até traz um modelinho de termo que deve ser utilizado para prescrição do cannabis. Então, eu acho bem interessante esse ponto dos conselhos em estarem do lado dos profissionais, porque eles já reconheceram a eficácia desse tratamento. Aí a gente entra para a questão do SUS. Essa é a minha opinião particular. Eu acho que falta assimetria das legislações. Assim, nossa, Gleise, como assim? Gente, aqui em São Paulo é uma coisa, aí em Recife é outra coisa. Tem estado que não tem uma legislação específica. E o problema que eu enxergo disso tudo, se a gente for para pensar na estrutura do SUS, porque o SUS ele é uma estrutura, é uma máquina que precisa ser alimentada e um jeito da gente conseguir levar a saúde, o conhecimento, a assistência para a população. Então, como é que funciona essa máquina? Quando a gente incorpora um medicamento, ele precisa ser registrado na Anvisa, precisa passar pela Conitec e precisa ter um PCDT, que é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. E lá vai explicar tudo bonitinho, como é que tem que ser feito o tratamento, os exames que precisam ser solicitados para prescrever aquele medicamento. E pelo que eu andei pesquisando, por exemplo, no PCDT de dor crônica, não tem a indicação do uso do cannabis. Eu acabei de ler uma nota técnica do Natijus do Judiciário. Então, eu vejo isso como uma barreira, que o paciente vai chegar lá, ele vai enfrentar muitas dificuldades para conseguir ter esse medicamento, mesmo que tenha uma legislação. Porque a gente vive em um país que tem os 3 poderes: legislativo, judiciário e o executivo.
e eles precisam estar em harmonia para a gente conseguir efetivar as políticas públicas, porque senão não adianta a gente ter uma lei que eu vejo como uma lei genérica, porque já está lá na Constituição o direito à saúde, já está lá na Lei Orgânica do SUS a assistência farmacêutica. O que a gente precisa? Que isso seja executado. E como a gente executa? Elaborando bons PCDTs, porque isso vai virar uma barreira no judiciário. Por exemplo, o medicamento que eu uso, acetato de desmotrexina, para diabetes insípidos. Eu entrei com um processo e o juiz pediu o PCDT. Aí a gente manda lá, ok, vamos ter o acesso. E dos medicamentos, remédios, né? Porque, assim, medicamento, o conceito de medicamento é diferente de remédio. Remédio pode ser qualquer coisa. Pode ser uma música, pode ser tomar um chazinho. E eu reparei que na legislação do Recife está a palavra remédio e não medicamento. Eu pontuei eu observei isso. Então, se a gente não tem essa efetividade, fica difícil do paciente alcançar esse direito. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um PCDT estadual do cannabis, mas para algumas doenças específicas. E a que sempre se destaca, que eu vejo, é a epilepsia. Ela sempre está ali no meio para a prescrição do cannabis. Então, eu acredito que uma pessoa que vai pedir no âmbito do SUS para essa finalidade, ela já vai ter uma facilidade maior. Outro ponto muito importante é que o tipo do remédio que vai ser prescrito, o produto, ele precisa estar registrado na Anvisa. Está nas duas legislações, Recife e São Paulo, tem que estar registrado. Não adianta prescrever um medicamento que não tem o registro na Anvisa, porque ele vai ser pegado. É bem mais difícil de conseguir por conta do tema 500 de medicamentos sem registro na Anvisa. A União e o Estado não são obrigados a fornecer. Isso aí a gente já entra em uma outra questão. Então, eu acredito que o nosso país, por toda a explanação científica que os doutores trouxeram, e essa questão até do SUS mesmo, da máquina, como ela funciona, tem que ser mais uniformizado para a gente conseguir utilizar. Mesmo que os conselhos tentem ajudar os profissionais com isso, trazendo algumas soluções, a gente vai encontrar essas barreiras, essas dificuldades, esses entraves, principalmente no judiciário. Então, eu acredito que a criação da lei eu vejo como um ativismo, sim, porque isso vai forçar o Estado a tomar uma atitude, mas quando você para ler a legislação, ela fica meio, assim, ambígua e meio genérica, sabe? Tá lá a legislação, mas cadê o PCDT para esse paciente? E, no caso, você acha que deveria ser melhor direcionada, essas leis deveriam ser mais claras, é isso? Eu acho isso, exatamente. Deveriam ser, com certeza, mais claras. Aqui, a legislação de São Paulo até tenta direcionar um caminho para a gente conseguir, né, no âmbito estadual. Só que, que nem eu falei, quando a gente vai se deparar para o judiciário, é muito difícil. E por quê? Por exemplo, quando a gente vai pedir um medicamento de alto custo, geralmente os à base de cannabis, eles são de alto custo, que está em média de 500 a R$ 1.000. A gente precisa preencher um formulário para levar lá na farmácia de alto custo para receber esse medicamento. E às vezes ele não vai estar nem lá, porque não foi efetivado lá o PCDT para fazer a política, a gente saber a quantidade de paciente que precisa desse medicamento, isso também é um ponto de economia, porque o município precisa fazer essa relação que manda para o Estado, que o Estado manda para o Ministério da Saúde, para a gente saber quem que precisa desse medicamento, é como se fosse um fluxo. Então, se a gente não tem essa base, como é que a gente vai conseguir mapear quem precisa, os tipos de doenças que precisam e formular um PCDT para esse tratamento, para o paciente ter um acesso mais facilitado? Ele pode até conseguir, não estou falando que é impossível, mas é mais burocrático. Então, pensa, o paciente ele já está com dor, já está sofrendo, aí vai no médico, inclusive tem uma resolução também da Anvisa que fala que o médico e o prescritor, ele precisa esgotar todas as alternativas antes de chegar no cannabis. Isso aí é um absurdo, eu acho, né? Porque a pessoa vai ter que ficar utilizando vários medicamentos até conseguir chegar lá. Eu passei por isso, eu sofro de uma dor crônica, dor de cabeça, eu falei, e aí, doutor, e o cannabis? Ela falou assim, então, Glisiele, você precisa passar por todas as outras questões, todos os outros tratamentos, até chegar no cannabis. Eu até desisti.
Eu não vou ficar me entupindo de remédio até chegar nesse outro ponto. Também no caso dos médicos prejudica a questão da livre prescrição e do ato médico em si, Com né? certeza. Porque assim, é como se tentasse cercear a liberdade de prescrever. E quando a gente está no âmbito do SUS, eu acho que fica até um pouquinho mais rígido, porque tem muito médico que fica preso ao PCDT também e fica receoso de prescrever alguma coisa que não está na lista do Rename, e dá até para entender. Aí, como a gente conversou, né? No SUS, ele prevê também a questão dos fitoterápicos. A gente tem lá o garra do diabo, que eu achei o máximo ter esse tratamento no SUS. Gente, eu achei, vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz quando eu vi isso, porque serve até para a gente usar como base nos artigos que a gente escreve, que é uma forma de comprovar essa eficácia dos fitoterápicos, mesmo que o cannabis, talvez a gente não sabe como vai ser no futuro, não se encaixe como um medicamento propriamente dito, ele pode ficar ali como fitoterápico. Aí o PCDT seria até um pouquinho mais brando, porque existem muitas doenças, igual a doutora falou, que pode ser alcançado por esse medicamento. Então, a gente precisa pensar em uma estratégia que alcance de fato a população, porque é a população que mais sofre com isso. E a gente vive em um país, nosso Brasil, que é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está lá no artigo 25, direito à saúde. E para a gente ter uma saúde plena, não basta a ausência de enfermidade, a gente tem que estar num bem-estar por completo, no âmbito do trabalho, a gente tem que estar bem para trabalhar, para estudar, relacionamento com a família. Então, essas são as determinantes sociais que vai determinar se a gente vai ficar bem ou não. Se a gente vive com dor constante, a gente não alcança esse direito. E o artigo lá 196 da Constituição, que fala que é dever do Estado e o direito da população ter saúde. Aí, quando a pessoa vai buscar um medicamento e enfrenta esse tanto de barreira, principalmente também tem, gente, a questão da competência, né? Que é o tema 1234 do STF, dos medicamentos. Quem é que vai fornecer? A União ou o Estado? Aí a gente tem também uma regulamentação do Ministério da Saúde das classificações do medicamento. Aí tem a classe 1, que é financiado pelo Ministério da Saúde, B1 os estados, e assim por diante. Aonde que vai se encaixar os medicamentos / remédios à base de fitoterápico, para a gente saber quem que vai ter a responsabilidade de fornecer, isso também até facilita o trabalho do advogado. Então, assim, de um parâmetro geral, eu acredito que os conselhos trabalham de uma forma ferrenha para tentar ajudar os profissionais nessa questão, só que eu acho que o Estado precisaria uniformizar melhor essas questões, devia ser uma coisa mais ampla para todos os estados, porque, por exemplo, a gente pode até usar a legislação do Recife como base aqui em São Paulo, ou vice-versa, mas é sempre muito dificultoso, porque, por exemplo, alguém que está lá no estado, em outro estado, não vai saber da legislação que tem aqui, se não for muito bem divulgado. Então, se fosse uma coisa a âmbito federal e essa normativa, ficaria mais fácil. E só para finalizar, que o doutor falou da questão da importação, da questão do plantio no Brasil, realmente, se a gente tivesse aqui essa possibilidade, o Brasil não seria refém de precisar ficar importando o medicamento, e até fica um pouco mais caro isso, né? Você precisar transportar toda essa questão. Então, se a gente pensasse nesse tipo de economia e elaborasse melhor, eu acredito que o acesso também ficaria mais facilitado. Lembrando que solo tem, terra tem, né? Sol tem, as condições ambientais nós temos, falta um pouquinho de interesse, né? E é uma coisa meio ilógica, porque nós temos o governo federal, através do Ministério da Saúde, que trabalha sob demanda, né? Eles trabalham sob demanda. Então, a lei tem que ser uniforme para os estados. Não adianta um estado que botar uma coisa, outro estado querer outra, que vai tornar esse turbilhão de coisas e acaba dificultando a universalização do tratamento, né? É uma coisa bem complicada. Coisas do Brasil que a gente só vê aqui, por aqui. Eu estou me lembrando muito de como é nos Estados Unidos com relação a isso, né? Essa questão dessa legislação meio que distrital, né? Lá nos Estados Unidos tem isso. Uns estados é totalmente liberado, outro é só para
em caso medicinal, outro não pode de jeito nenhum. Assim, depende muito de estado para estado, né? E meio que tá rolando isso aqui. Muito estranho. Então, é que assim, aqui no Brasil, a diferença é que a União ela não pode interferir na autonomia dos estados, e os estados eles podem sim buscar pela saúde da sua população, claro, sempre respeitando a Constituição Federal. Isso é um fato. Então, lá nos Estados Unidos tem essa diferença. Então, se aqui, por exemplo, surgir uma coisa maior que deixe mais uniformizado, os estados vão ter que respeitar isso, vai ter que seguir o que está lá no governo federal. Mas você falou bem lembrado, parece mesmo que lá cada estado faz de um jeito e fica nessa confusão. Isso mesmo lá. E aí aproveitamos, né, que entramos nessa questão da importação, né, da legislação internacional, que é uma das perguntas que eu vou seguir agora, né, Gleise, essa questão da legislação internacional pode influenciar a regulamentação aqui no Brasil da cannabis? Olha, os estudos que nós fazemos, científicos, sempre tem, do âmbito do direito, o direito comparado. Isso é muito importante, porque a gente usa como parâmetro aqui para o Brasil, e até o nosso SUS foi inspirado em um modelo britânico. Então, assim, eu acredito que influencia de uma maneira, assim, mais na questão dos estudos, sabe? Porque, por exemplo, lá em Portugal é liberado para uso recreativo também. Podem usar lá à vontade. Aqui a gente está discutindo apenas, então, somente a questão medicinal e está enfrentando todas essas barreiras. Eu não vi nenhuma normativa falando que ia autorizar o uso recreativo, entendeu? Então, assim, pode influenciar o Brasil, observando que todos os países, até que já tem alguns países vizinhos aqui, se eu não me engano, o Uruguai, eu acho que já autoriza começar a fazer isso, o Brasil possa também se inspirar, porque também, gente, a OMS, eu acho que foi a OMS, tem uma lista que é dos remédios / drogas que podem ser usados para benefícios e os que não podem ser usados de jeito nenhum. A cannabis, ela estava nessa lista que não podia ser usada de jeito nenhum, ela já foi retirada de lá. Saiu dessa lista que não pode ser usada para benefício. Porque se a gente for parar para pensar também, todo medicamento traz risco. Todos. Até o dipirona, que é meio polêmico, né? Tem países que não autorizam o uso do dipirona. Então, todo medicamento pode trazer risco, pode trazer vícios. Lá nos Estados Unidos estava uma pandemia de fentanil, que é para uso hospitalar. Opiáceo. Um opiáceo. Então, exatamente. Então, já saiu dessa lista de inutilidade. Ele está sendo útil e tem uma ampla comprovação científica. Isso, eu acredito que tenha, sim, influenciado o Brasil, porque a gente deu essa abertura aí do STF, aí ficou um pouco mais brando até para falar, só que igual os doutores falaram, a população ainda fica muito com essa ideia retorcida, desculpa o barulho, retorcida do uso do cannabis, e eu já até ouvi um termo assim, de uma pessoa conhecida que falou assim para mim, a Gleisiele é advogada da maconha. Eu falei assim, não, gente, cannabis, a gente tem que defender a saúde do pessoal, não é bem assim. É verdade. Aí taxado logo de maconheiro. Aqui em Recife vira logo maconheiro. Mas enfim, é muito complicado ainda. A gente tá em 2024, gente, pelo amor de Deus. Né? 2024. E ver que essa pandemia não, desculpem, gente. Epidemia que tá rolando nos Estados Unidos de opiáceo, tem todo um porquê histórico de não terem liberado analgésicos fortes, do lobby da indústria de opiáceos. Então, assim, eles estão sofrendo a consequência de não terem cuidado dos doentes dele direito lá no passado. Eu espero que a gente não cuide, não tenha esse tipo de problema no futuro, de não ter cuidado dos nossos doentes agora, sabe? Então, não ter dado acesso a uma analgesia boa, a questão da criminalização e da narcotilização do fentanil que aconteceu nos Estados Unidos, que a gente pode falar assim, o acesso que eles têm lá.
E o fato de eles estarem com uma epidemia de viciados em opioide, de gente que perdeu tudo, foi morar na rua e etc, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente pode usar como exemplo também disso, de tipo, eles não cuidaram dos pacientes com dores crônicas deles. Eles não deram E a alternativas. Exatamente. Quando a gente sente uma dor crônica, a pessoa ela não consegue mais perceber as coisas boas da vida. Tudo se resume àquela dor e você não produz mais nada e você perde a razão de si. Então, eu não acho isso justo de lidar. Se a gente tem uma coisa que é melhor para fornecer, por que deixar sofrendo? O que você falou de uma perspectiva também de uma paciente, né, Gleisi? E assim, é muito bom você ter isso, porque a gente sabe, tem zilhões de estudos, não é só um estudo que mostra que a dor crônica está intimamente ligada à depressão, a estados depressivos. Suicídio. Suicídio. Entendeu? A gente não pode simplesmente fazer de conta que não existe. Que as pessoas não sentem dor, que as pessoas não correm risco de vida, não tem sua saúde mental prejudicada por causa de dor. Porque existe e às vezes a pessoa está do seu lado e você nem sabe. Né? É uma morte em vida, né? A pessoa com dor crônica é uma morte em vida. A morte em vida é uma coisa que não para nunca. A pessoa vive aquele ciclo diário, acorda doendo, sentindo dor e vai dormir sentindo dor. E, enfim, eu penso assim, é uma morte em vida. Não tem como a pessoa ter uma sobrevida digna, né, de ter suas atividades normais, ter sua família, convívio familiar, trabalho, ter sua produção, né, ter sua vida normal. Né, realmente é bem complicado. Manter as atividades diárias diante de uma dor, né? não tem condição. Isso é, gente. E aí a gente segue agora para conversar um pouquinho entre vocês, né? Já que o bate-papo está tão legal, né? Vocês estão interagindo tão bem, né? Parece que foi ensaiado, gente, mas não foi. Então, vamos lá. Está acontecendo tudo naturalmente. Então, aí vamos conversar um pouquinho, né? nós quatro, sobre como os diferentes profissionais podem colaborar para garantir esse acesso seguro a cannabis medicinal. Então, acho que primeiro de tudo estudar, gente. Não adianta não. Não tem pra onde correr, não, tá? É muito papel, é muito paper. É muito paper saindo, é muito estudo, muito consenso o tempo todo. Drogas novas sendo descobertas dentro do espectro todo, né? Então, assim, formas de trabalhar com essas drogas e etc. É uma área que está requerendo tempo para estudar, de fato. E também tentar se aproximar, que nem eu tinha falado antes, tentar se aproximar e tentar entender o paciente. Tentar entender a droga e o paciente. Não adianta a gente entender só das doenças se a gente não consegue se aproximar um pouco da alma humana, né? Exatamente. Durante o atendimento, durante a troca com o paciente, porque é uma troca, gente, é transferência contra transferência. Não adianta, a gente sempre leva um pouquinho do paciente e o paciente leva um pouco da gente também. É entender que o paciente sofre, né? Não tem como você tratar aquilo que você não sabe o que é. Então, passa muito de você escutar o paciente, de onde vem aquela dor, para você poder atingir, logicamente, dar uma sobrevida melhor para o paciente, dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, mas também tirar ele daquele quadro. Né? O importante é isso, dar qualidade de vida para ele enquanto tira ele daquele quadro. Então, isso é importante. E como a doutora falou, é estudo. Tem estudos aí a todo dia jogado e é complicado a gente, assim, tentar ficar... É uma necessidade e a gente tentar trabalhar e hoje trabalha ou estuda, ou trabalha quando está estudando e a gente vai tentando ficar atualizado de tudo que está acontecendo. É importante para a gente, como profissional, e principalmente importante para o paciente. Você tirar um paciente do quadro de dor crônica, eu acho que, assim, eu como profissional, eu não tive uma gratificação maior do que você conseguir tirar um paciente, assim, do quadro de dor. Eu tenho uma paciente fibromialgica, doutor Rodrigo, que foi muito engraçada. Ela chegou no local onde eu atendo e ela sempre ia, toda semana. Sempre com essa dor, sempre. E ela que me pediu.
Ela que me pediu inicialmente. Então, ela foi uma das primeiras pessoas que me fez olhar para isso novamente. Porque, enfim, já passei várias vezes pela situação de estudar o canabidiol. Na nossa formação, né, Ju? Antes, já vi ele sendo aplicado em crianças, enfim. Mas aí essa paciente, ela me procurou pedindo ajuda por causa dessa dor crônica. E o engraçado é que ela voltou uma semana depois de iniciar o tratamento. Uma semana, tá? E o pessoal da recepção não reconheceu ela. Ela tava com um novo corte de cabelo, com um novo sorriso, com uma nova forma de se portar. Foi, assim, impressionante, gente. Pô, tem uma paciente aí te esperando que ficou de falar com você. Aí eu fiquei... mas não é fulana? Né? Não é ela não, minha gente. Ela tá muito diferente. Então, quando eu cheguei, eu disse, menino, ninguém te reconheceu. Ela, doutora, tô outra pessoa. Tô vendo. Tô vendo de longe. Aí, assim, ela virou outra pessoa, assim. Ela tá fazendo atividade física, voltou pro trabalho. Que bom. Conseguiu voltar a trabalhar, ela é psicopedagoga. Voltou a trabalhar, tá com uma nova vida. É como se tivesse acendido uma luz dentro dela, sabe? Foi muito bom de ver. Eu imagino, o doutor Rodrigo deve ver isso direto com as ATM dele, né? Realmente é muito gratificante você devolver a vida ao paciente, né? Você ajudar, na realidade, né? Nós somos somente instrumentos. Exatamente. Para que trazer a vida das pessoas é muito gratificante. É uma coisa assim que para mim é impagável. É uma das coisas que eu mais... Com certeza. Não ajuda a levantar da cama e trabalhar todo dia. Eu vi uma paciente que tinha esse problema, a TDM que fala? Articulação temporomandibular. É um local que às vezes dá probleminha e quando dá probleminha tem que chamar o Dr. Rodrigo. É o distúrbio, então, né? Ela começou a usar o óleo de cannabis e é igual os doutores falaram, outra pessoa. Volta a trabalhar, volta a sorrir, que a pessoa nem sorri, fica feliz de fazer as coisas. Então, por isso que é importante a gente uniformizar essas coisas para a gente conseguir ter um acesso mais amplo, principalmente no âmbito do SUS. Porque a gente vai ter a legislação, aquele paciente vai com aquela esperança, principalmente se ele não tem condições de comprar o medicamento, ele vai ser barrado por todas aquelas questões que a gente conversou e vai enfrentar mais uma dor, né? Que é a dor do não, daquele tratamento que ele tinha a esperança. Sabe que diante desse mercado todo que vem trazendo muita coisa importada de derivado de cannabis para cá, o custo é muito alto. É muito alto. Tem tratamento aí de mais de R$1.000 mensal, minha gente. É uma realidade que está muito acima da realidade da nossa população em geral. Da nossa média populacional, né? Tem medicações hoje abaixo do canabidiol que chegam a R$3.500. Então, totalmente fora da realidade do brasileiro, né? Em sua maioria. Do trabalhador brasileiro, né? Então, é totalmente fora da realidade. Uma coisa que é quase o dobro, mais do que o dobro do salário mínimo. Então, acho que o SUS, né? Nossos legisladores têm que ter um pouco mais de sensibilidade quanto a isso. Fazerem leis claras, como a senhora falou, né? Deixar tudo muito claro, né? Porque falta muito disso, né? O legislador no Brasil também tem esse problema de desconhecimento. Querem fazer uma lei a respeito de qualquer coisa específica, mas não conhece a fundo. E você vê não só no legislador, até mesmo os juízes mesmo, né, do STF, você vê as pessoas, né, às vezes julgando causas que não... Enfim, mas é importante, né, que os legisladores se debrucem sobre isso e conheçam a respeito e ouçam a comunidade. Porque se ouvir a comunidade, eles vão saber como fazer, né? A comunidade ali dizendo o que melhorou, o que deve ser feito, e o povo é que tem força. Né? Político tem medo de povo. Exatamente. Dá mais atenção aos conselhos de saúde municipal, Isso. Estadual, tá? No âmbito SUS. Falando de SUS mesmo, SUSão. Dá mais atenção às populações, às comunidades, e entender que é uma alternativa viável, dependendo do que eles quiserem. Se quiser fazer viável, consegue. Consegue. Com certeza. Consegue viabilizar tranquilo, sabe? Mas aí precisa um pouquinho mais de força
de vontade, né? força de vontade. Empenhar política, né? para dar certo. Sim, Jô, eu posso fazer uma pergunta para eles? Isso é uma pergunta pessoal, tenho uma curiosidade. Com certeza, fique à Eu vontade. já vi algumas decisões, principalmente HC, habeas corpus preventivo, para plantar o cannabis em casa e fazer a extração. Eu não consigo entender como uma pessoa leiga vai plantar um medicamento em casa, a planta, na verdade, e fazer a extração do óleo na medida exata, do jeito exato que precisa, tudo bem descrito. Eu não entendo. Então, porque a gente existe essa possibilidade. Eu conheço pessoas que têm esse cultivo com habeas corpus, tá? E o que é que acontece? Existe a importação de sementes. Teoricamente, você importando uma semente geneticamente modificada, você tem um pouco mais de controle sobre como vai ser esse canabidiol, esses derivados que vão ser extraídos. E existem, não um, não dois, não três, mas vários cursos de extração. Tem gente especializada em dar curso de extração. E existem várias formas de extração. Então, assim, é uma... Como é que eu posso dizer? É um mundo / mercado muito grande. Existe a possibilidade de você importar a sua semente, você ter uma noção de como vai ser a composição, mais ou menos, daquela flor, de acordo com a genética da semente. Plantar essa semente e fazer o cultivo dela e a extração de acordo com o fim que você quer. Tá? Que você quer, né? Exatamente. Você pode produzir resinas, você pode produzir óleos, você pode consumir in natura o fumo. Aí vai depender da genética. Aí tem toda uma questão de custo também, que não é barato, já que você precisa ter um controle genético dessas sementes, entendeu? Então, assim, não é uma coisa para todo mundo, tá? É uma coisa que é mais caro ainda, sai mais caro ainda do que você comprar a medicação, você tentar fazer essa forma mais, entre aspas, natureba, que nem é tão natureba assim. E gera custo, dá trabalho, tem essa questão do habeas corpus que você tem que ter para se sentir seguro. Sim. Mas não é uma coisa totalmente impossível, não, sabe? Porque existem muitas formas de extrair e tem essa questão da genética das sementes, que você pode usar a seu favor. Ah, entendi. Ótimo. Ainda é muito caro, mas dependendo de qual droga você precisa, em que quantidade, talvez seja melhor, né? Tá ótimo. Eu entendi. Eu ficava pensando, mas como é que é possível? Mas o doutor explicou muito bem. Respondida a pergunta, Gleise. Respondida. Pronto. Agora você já sabe responder, eu sei responder, quem está em casa também sabe responder. Né? E agora, quais são as principais lacunas da formação profissional, né, de todos nós aqui presentes sobre a cannabis e como elas podem ser supridas? Bem, eu tive sorte. Eu digo a todo mundo que eu tive sorte porque, assim, eu fiz faculdade num centro em que as pessoas pensavam diferente desde o início. Então, ainda no início da faculdade, eu tive paciente que estava fazendo canabidiol quando, eu fiz faculdade eu entrei na faculdade em 2011, 2012, 2013, mais ou menos. Eu estava no ambulatório de ensino e a gente tinha um paciente que a família conseguiu mandar importar. Na época, com aquele trâmite, foi para tudo. É muito tempo, né? Então, assim, o síndrome de West era um paciente pediátrico, era um paciente, eu acho que era menos de 2 anos, que ele tinha convulsões, várias convulsões ao dia. E aí a família conseguiu importar naquela época. E, assim, a ideia foi de um preceptor nosso, e ele disse, tem essa possibilidade. Já tinha rolado aquele negócio de esgotar todas as possibilidades antes, tá? Mas, assim, tinha tomado tudo quanto era anticonvulsivante. Sim. E não parava as convulsões da criança. Aí começou a atrapalhar o desenvolvimento dela, porque não ganhava peso. Sim. Né? E aí,
o pediatra dela deu essa ideia, a família abraçou e eles conseguiram, através da questão judicial, não sei, a doutora Gleice sabe melhor do que eu, e eles entraram na justiça e conseguiram o direito de importar. E assim, era um custo enorme para a família, mas eles conseguiram e a criança ficou melhor. Que bom. Foi a primeira vez que eu tive contato com o canabidiol, mas assim, com relação a ensino e pesquisa, falta muito para o Brasil. A gente não tem isso dentro das faculdades, em geral, né? Isso, acho que foi uma sorte sua ter encontrado esse caso desse paciente, porque a minha não teve contato absolutamente nenhum com nada derivado da maconha. Foi uma coisa que eu parti por uma necessidade minha mesmo, né? Uma vontade própria e uma necessidade. Né? Quando você esgota todo o seu leque de conhecimentos tradicionais e você vê uma coisa a mais, uma possibilidade de trazer um conforto maior para o paciente, foi aí que eu fui atrás de buscar. Mas realmente é tabu. Infelizmente é um tabu e é difícil vencer. Não é fácil. Não é fácil. Eu mesma só tive coragem de prescrever depois da descriminalização, viu? Só tive coragem mesmo. Meu marido tá aí de prova. Eu sempre achei que era uma alternativa, mas eu não tinha coragem. Eu tinha medo, preconceito. Então, assim, abriu a minha cabeça. Apesar de toda essa questão de... é medicinal, eu sabia que fazia bem, mas eu ainda tinha medo. Tinha medo de ser taxada, né? Ainda tem Todo isso, mundo né? tem, Ah, né? e é Tem isso, né? compreensível também, porque na faculdade, assim, de direito que não tem nada a ver, a gente aprendeu, eu aprendi quando eu fiz, foi na mesma época que você entrou, que maconha era droga e a pessoa, se fosse pega com ela, ia preso, ponto. São certas crenças que ficam enraizadas na nossa cabeça, né? Então, assim, eu só tomei coragem mesmo de prescrever mesmo, mais à vontade, mais tranquilamente, depois da descriminalização, quase que não sai. Porque realmente era uma coisa que dava medo. E os colegas também olhavam meio assim, até então. Não vou mentir. Esse preconceito né? até dentro da própria classe, né? Exatamente. E como foi debatido aqui já, tudo advém de uma planta, né? O ópio advém da papoula, a maconha é uma planta também, a cocaína também advém de uma planta. Então, são fármacos que foram utilizados, né? Foram sintetizados a partir de um composto, às vezes de centenas que tem ali, que tem essa utilização. Não é que você vai usar e você vai ter o uso recreativo daquilo dali. Você vai comprar e achar que vai ter o uso recreativo daquilo dali. Né? Então, assim. Eu acho que é um passinho de formiga e a gente vai conseguindo, aos pouquinhos, abrir a cabeça não só dos profissionais, que isso aí tem uma resistência, mas da população. A população aceitando, todo mundo vai começar a aceitar também. Eu acho que o caminho é esse. Eu tenho uma história engraçada. Eu tenho uma paciente, e uma das minhas pacientes fazem tratamento com cannabis, ela estava morrendo de receio. Eu disse, olha, veja, parem para pensar. Você toma o quê para pressão que o médico prescreveu? Captopril. Eu fiz, você sabe de que é feito captopril? Ela, não, eu fiz de veneno de cobra. Ela, doutora, eu não sabia, não. Sabe, você não sabe nem de onde é feito os remédios, sabe? Foi só um anestésico, só esse anestésicozinho que eu usei para tirar seu dente, pronto. Vai ter medo da cocaína. A pessoa fala, o doutor só fez isso comigo. É um primo distante, mas é. Primo distante, mas é. Bem isso. Pois é, gente, a gente já está finalizando, né, o nosso programa de hoje, nosso 7º episódio do nosso podcast. Faltam 2 minutinhos, né? A conversa foi tão boa, tão agradável estar com vocês, que passou muito rápido, né? A gente nem sentiu. É um assunto que dá bastante discussão, né? A gente ainda teria... Que nem a gente fala aqui em Pernambuco, pano pra manga. Tem muito pano pra manga aqui, né? Aqui no Recife. A gente teria que ter mais um programa para falar a respeito disso, né? Para a gente conseguir destrinchar, né, exatamente tudo sobre o conteúdo, mas que ainda não é tudo, porque todos os dias aparecem, né, as novidades que a gente precisa se atualizar para acompanhar. Mas eu queria agradecer a vocês, né, por estarem aqui presentes comigo em estúdio,
Glaze Ellen está aí diretamente de São Paulo, né? Eu que agradeço. Também, participando desse episódio, desse bate-papo super legal, encerrando a nossa temporada de 2024. Obrigada, doutora Thaís, pela presença. Obrigada, Jo. Obrigada demais. Ainda bem que a gente construiu esse laço até hoje e que eu tô aqui conversando com vocês. Foi enriquecedor demais, adorei. E assim, antes de ir, eu queria deixar uma mensagem para o pessoal de casa que está assistindo. Não deixa de ouvir o teu médico. Procura alguém que você confia. Procura um médico que você confie e siga ouvindo ele. E construa uma relação. É a melhor forma de se manter saudável, sinceramente. É você ter um médico que lhe acompanhe. E que você tenha confiança nele. É maravilhoso. E quanto ao uso de cannabis medicinal, eu vejo que as coisas estão se abrindo. Eu vejo um novo horizonte aí na frente e que a gente vai ter mais pano para manga. Se Deus quiser, vai ter um episódio 2, 3, 4, 5, da gente discutindo mais coisas aqui. Muito obrigada. Doutor Rodrigo, obrigada pela presença, por estar aqui conosco, discutindo a parte da odontologia. Foi muito importante ter a visão de vocês, aqui, de cada profissional que está aqui participando, que o podcast Saúde Sem Fronteiras é isso, é a gente ultrapassar essas fronteiras, né? Estamos lá em São Paulo, aqui no Recife, conversando, né, a respeito do mesmo conteúdo com visões diferentes das áreas distintas, né? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, né, o convite. Eu sou meio suspeito para falar, mas eu sou um grande fã do Saúde Sem Fronteiras. Eu acho que é um programa que é importante para não só para os profissionais de saúde, mas a comunidade em geral, para os temas que vocês debatem aqui. E isso acaba sendo mais um. Fazer parte da história desse programa é muito gratificante. Fico muito time, feliz né? mesmo. Com certeza. Fico muito feliz mesmo e vamos para frente. Precisando, estamos aí para sempre que precisar. Com certeza. Agradeço. Saúde, ciência, conhecimento sempre. Isso, e como a doutora falou, questione o seu profissional de saúde, pergunte e questione sempre, porque é importante. Isso. O combate à desinformação é realmente o conhecimento. Agradeço. Obrigada mais uma vez, Glaze. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco, né? Glaze que já participou em outra oportunidade, já está com a gente por aqui, está sempre por aqui, não é, minha querida? Muito obrigada mais uma vez. É sempre bom poder contar com você, viu? E para vocês que estão aí, muito obrigada mais uma vez por nos acompanhar, né? Encerramos hoje a nossa temporada 2024. 2025 está aí com muita novidade, com uma temporada nova. E agradeço mais uma vez. Um beijo e acompanhe a gente nas redes sociais e no canal do YouTube. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.